Mais uma vez, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha estar em vossos corações e guardar os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu sou o evangelista Bruno, representamos esse projeto que nasceu no coração de Deus, o Evangelua, os evangelistas do último avivamento. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos que Deus tem algo de novo para essa nação, né? Eu creio no último avivamento e Deus ele tem, né, verdadeiramente preparado todo o ambiente, preparado a nação, preparado não só a nossa nação brasileira, mas também todo mundo, porque verdadeiramente você vai ver que depois de épocas de crise, vou te dar você um exemplo, quando por exemplo o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, porque Deus tinha que tratar com o povo, Ezequiel teve uma visão do vale de ossos secos, e ali o Senhor mandou ele profetizar sobre aquele vale de ossos secos, para que eles tivessem vida, ou seja, avivamento. Avivamento quer dizer, meus amados filhos e irmãos, trazer à vida aquilo que estava morto. E naquele momento ali houve vida naquele vale de ossos secos. Em nome de Jesus, mesmo que seja tempo de crise, mesmo que seja tempo de tribulação, como o povo de Israel foi levado cativo, muitas pessoas têm sido levadas cativo, meus amados queridos irmãos, não mais para o Egito, mas para a Babilônia. Meus amados queridos irmãos, muitas vezes as pessoas têm sido levadas cativo por causa de uma doença, essa doença que tem assolado o mundo, essa Covid-19, esse coronavírus assim chamado, tem muitas vezes assolado a nossa nação, tem assolado, né, muitas vezes as nossas famílias, os nossos entes queridos, as nossas pessoas, né, que nos cercam, nossos amigos. Ou seja, é tempo, meus amados queridos irmãos, de crise. É nesse tempo que Deus quer agir em sua vida. É nesse tempo que Deus quer fazer algo novo no seu coração. É nesse tempo que Deus quer transformar a sua história pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Eu sou o evangelista Bruno e quero profetizar uma palavra profética sobre a sua vida nesse dia de hoje. Ele vai encher esse lugar, ele vai encher as nossas vidas de calavacébia, de lebandai, alavachuriana, de poriguiderma, de calabaragaia. Em nome de Jesus, Deus vai tocar para mudar a sua situação, para mudar o seu cativeiro. Em nome de Jesus. Amém? Meus amados queridos irmãos, queria trazer uma palavra que fica lá em Números. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 23. Capítulo 23. Do versículo 20 em diante. Que vai dizer assim: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como um unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem obrado. Quero ser breve nesse dia, em nome de Jesus. Olha para a situação que agora o povo de Israel estava. Balaque, rei, né, de Beor, rei dos Moabitas, ele resolveu contratar um profeta, um sacerdote, para liberar uma palavra de maldição contra o povo de Israel. Mas a palavra vai dizer assim que várias vezes, ao qual Balaão ele subiu do alto do monte para amaldiçoar o povo de Israel, o Senhor falou com ele assim: eis que tenho mandado de abençoar. Você tem mandado de abençoar, falou com Balaão, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Porque ele não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e entre eles se ouve alarido
de um rei. Ou seja, existia um Deus que estava já governando no meio daquele povo. Meus amados queridos irmãos, nós vamos entender aqui que a palavra fala assim que não viu iniquidade em Israel. Então, ou seja, quando não há iniquidade, nós não podemos de forma nenhuma, meus amados queridos irmãos, receber maldições sobre nossas vidas. A palavra vai dizer, né, em Provérbios, que a maldição, ela não vem sem causa. A maldição não vem sem causa. A maldição não vem sobre a minha vida sem causa. Ou seja, existe certos tipos de portas no mundo espiritual, a qual nós abrimos muitas vezes que a maldição vem sobre nós. Então, meus amados irmãos, o que aqui Balaão estava falando? Ele falou, não posso amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou. Vou te dar você um exemplo. Para Satanás tocar na vida de Jó, ele teve que pedir autorização a Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele não podia tocar no ungido do Senhor. Ele sabia que ele não podia tocar aquele que o Senhor tinha abençoado. E aqui também Balaão, também, com a visão que ele teve celestial. Glória a Deus, aleluia. Ele teve a visão celestial de que ele não podia amaldiçoar ao povo de Israel. Mas, meus amados queridos irmãos, Balaão, ele tinha, né, recebido várias propostas de receber com recompensa, de receber, de certa forma assim, um suborno, para ele amaldiçoar a Israel. Mas a palavra vai dizer, lá em Apocalipse, glória a Deus, aleluia. Vou ler para você aqui, para você entender um pouco mais a palavra do Senhor. Por que a maldição não pode vir sem causa? Como é que Satanás tem trabalhado em nossas vidas para tentar achar uma brecha, para nos destruir? A palavra vai dizer assim, lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14, a terceira carta à igreja de Pérgamo, vai dizer assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tenho lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Ou seja, Balaão chegou para Balaque, o rei dos Moabitas, e falou assim, ó, o povo de Israel não tem pecado, o povo de Israel não tem iniquidade, mas pega aí umas mulheres com sacrifício dos deuses estranhos e manda eles ir lá até o povo de Israel, até os homens da tribo de Israel, e manda eles ir lá e se prostituírem com os homens de Israel. E a palavra vai dizer assim, que quando aquelas mulheres moabitas elas foram enviadas até ali, meus amados queridos irmãos, houve uma grande praga que matou várias pessoas. Matou várias pessoas ali. A palavra vai dizer claramente isso aí depois. Depois disso tudo que aconteceu, em Números no capítulo 25 vai dizer assim, o subtítulo, os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu que não os seus deuses. Então, ou seja, a estratégia de Balaão, ele falou assim, ó, se não tiver pecado em Israel, não tem como aquele povo ser amaldiçoado. Mas se eles pecarem contra o seu Deus, então a maldição vai vir sobre eles. Que a partir do momento que Deus tira a mão, lá em Deuteronômio 28 vai ser claro sobre isso. A palavra diz assim, ó, se vocês me obedecerem, vocês terão a bênção. Esse é o teu propósito, a bênção é a maldição, a vida e a morte. A bênção é quando me obedeceres, a maldição é quando me desobedeceres. Então, ou seja, quando a gente desobedece a um princípio da palavra do Senhor, automaticamente a gente está traindo maldição sobre nossas vidas. Porque a palavra diz que ele não vai ter o culpado por inocente. Ele vai visitar até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. A palavra do Senhor que fala, não é invenção minha. Então, meus amados irmãos, a palavra vai dizer assim, que aquele povo, eles começaram a pecar. Aqueles povos, meus amados irmãos, começaram, né, ali, se juntando ali Israel, a Baal, Peor, aí do Senhor se acendeu. Então, ou seja, houve uma grande morte ali
entre o povo de Israel. Mas, meus amados irmãos, com aquilo tudo que aconteceu ali, a palavra vai dizer assim que foram 24 mil pessoas que morreram. A palavra está dizendo aqui, no versículo 9, que foram 24 mil que morreram. Mas, meus amados irmãos, levantou um homem ali, que vendo isso, Finés, filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. Meus amados irmãos, talvez a sua vida, você tenha alguma porta aberta. Talvez a sua vida tenha alguma iniquidade geracional. Talvez a tua vida tenha algum encantamento que foi lançado. Porque Satanás se levantou contra a sua vida. E você, meus amados irmãos e irmãs, como servo mortal, você pecou na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida ministerial. Isso deu uma brecha para o inimigo agir, para destruir o seu casamento, para destruir sua vida ministerial. Talvez você era um pregador, um evangelista, um pastor, um apóstolo que seja, e seu ministério de certa forma começou a ser corroído, começou a ser destruído, porque de alguma forma você deu brecha na sua vida ministerial. Talvez você no seu casamento, você também pode ter aberto uma brecha, como adultério, como prostituição, como a lascívia, como a fornicação. Seja o que for, você abriu uma brecha. E essa brecha foi aberta. Meus amados irmãos, quando Abimeleque ele pecou, o Senhor falou com ele: vai lá e pede a Abraão para interceder por você. Porque aquele homem é profeta de Deus. E se ele orar por você, o seu pecado será perdoado. Meus amados irmãos, eu como sacerdote do Senhor, sou levantado, meus amados, nessa terra. Eu, em nome de Jesus Cristo, assim como o Finés se levantou, hoje eu quero ser um Finés na sua vida. Hoje eu quero ser um Abraão na sua vida, a qual pode se levantar na sua vida. E pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus, repreender todo o pecado, toda a iniquidade, toda a transgressão. Se tem uma brecha na sua vida, hoje em nome de Jesus, se tem um tal do Balaão, que ensinou, meus amados irmãos, de certa forma, ao tal de Balaque. Ou seja, se Satanás se levantou, um tal de Balaão, o enviado de Satanás, para fazer, meus amados, você se tropeçar. Em nome de Jesus, eu vou ser profeta nesse dia. Eu vou ser profeta, você onde você está. Eu quero que você ponha as suas mãos sobre a sua cabeça. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Eu vou clamar por você, com as mãos estendidas. Quando Moisés levantava as mãos, meus amados irmãos, o povo de Israel vencia. Então, meus amados, hoje eu quero, em nome de Jesus Cristo, levantar as minhas mãos sobre a sua vida. E assim como Moisés, com as mãos estendidas, meus amados irmãos, o povo de Israel vencia. Hoje, com as mãos estendidas, você também vai ter vitória pelo poder que é no nome de Jesus. E quando você fechar a brecha, meu amado querido irmão, a iniquidade, quando a sua vida não vale mais encantamento, nem macumbaria, nem feitiçaria, essa maldição, ela não veio sem causa. Essa palavra diz assim que ele transforma a maldição em bênção. A palavra diz assim, meus amados queridos irmãos, a palavra vai dizer lá em Gálatas, que Jesus Cristo, ele se fez maldição por nós. A palavra vai dizer lá em Tito, nas cartas mandadas a Tito, que Jesus Cristo, ele que levou sobre ele toda a iniquidade. Meus amados queridos irmãos, eu vou ser profeta. Que a minha palavra vai dizer que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E todo o poder do diabo e nada, absolutamente nada, poderá nos causar dano. Em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Eu creio que os sinais serão aqueles que creem. Se hoje a sua fé, que você hoje vai em nome de Jesus Cristo, exercendo aí agora aí, eu também vou exercendo lá de cá, lava churianda. Decalava a seba de porigderma na mandaia. A lava churianda. Eu vou fazer essa oração. Põe as suas mãos sobre a sua cabeça agora nesse momento, em nome de Jesus. E não tire ela até eu acabar a oração. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos e põe as suas mãos sobre a sua cabeça. Eu quero ser profeta do Senhor.
nessa noite em nome de Jesus. Senhor, meu Deus eterno Pai, a qual eu tenho clamado, louvado, exaltado e agradecido, alavachurianda. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, Santo Espírito da verdade, eu te agradeço desde já. O Senhor sempre ouviu meu clamor, minha oração por cada pessoa. Eu te clamo agora pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, alavaceba de calavachurianda, de poriguiderma de calabaragaia, alavachurianda, rema de calavachurianda. Em nome de Jesus. Essa vida agora, Santo Espírito, é verdade. Se ela se arrepender, em nome de Jesus Cristo, Santo Espírito, se ela clamar pelo sangue de Jesus agora na casa dela, eu creio sim que essa iniquidade vai cair por terra. Eu creio sim que esse pecado vai cair por terra. Eu creio sim que essa transgressão ela vai ser quebrada pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Eu creio no Senhor, Santo Espírito da verdade, que faz paixão de poder, a maldição virar em bênção. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo transformação, eu profetizo uma palavra de fé, e a fé dela junto com a minha, hoje vai acontecer um milagre na vida dela, em nome de Jesus Cristo. A lavaceba de lebandaia, de comontura lavachurianda, correntes vão ser quebradas, faz santo de poder toda amarração, é da ponta dos pés até da cabeça, a lavachurianda de calavacebra está sendo queimado e repreendido pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, eu creio no poder de Deus na sua vida. Se você, durante essa oração, você sentiu algum peso, você sentiu algum mal-estar, você sentiu algum enjoo no estômago, me chame lá no privado. Em nome de Jesus, eu estarei fazendo oração pessoalmente por você. Ou então você pode procurar pessoalmente, que vai ser um prazer. Em nome de Jesus Cristo. Meus amados queridos irmãos, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso Instagram, Evangelua. Também, meus amados queridos irmãos, lá em nosso canal no YouTube do Evangelua. Se inscreva lá em nome de Jesus Cristo. Dá um like lá para nós. Nós precisamos da sua ajuda, né? Se você nos ajudar a se inscrever no nosso canal, né, a gente vai poder ajudar mais vocês em nome de Jesus Cristo, né, para ter aí patrocinadores. Nossa intenção não é de forma nenhuma visão financeira, mas a gente precisa, né, de ajuda financeira para realizar essa obra que o Senhor tem nos confiado. Amém? Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando e transbordando, liberando todas as bênçãos dos lugares celestiais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que sai de todo entendimento, venha estar em vossos corações. Muito obrigado.